Boa noite. Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Então, que Jesus possa continuar nos abençoando. Quero parabenizá-los por chegar nesse momento tão importante da escola, tão decisivo, tão perto do início, porque não é do final, é do início. Nós vamos começar uma nova jornada, com novos desafios, né? Tanto dentro da casa espírita quanto fora. Então, nós temos hoje uma bagagem que antes não tínhamos. Então, vocês estão de parabéns por terem chegado até aqui nessa aula e terem vencido tantos desafios que a escola nos coloca, né? Como disciplina até, né? E como convite para o crescimento. E para a reta final, ou para a reta inicial, que não é o fim, é o começo, nós vamos ter um conjunto com 3 aulas, com o mesmo título: Regras para a Educação, Conduta e Aperfeiçoamento dos Seres. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque nessa altura da escola, a gente ainda vai falar de regras. Regras para a educação, para o aperfeiçoamento, regras de conduta. Para vocês, o que é educação? Limites. Conjunto de regras, de conduta, de ensinamentos. Um conjunto de regras, de ensinamentos. Edu, a gente vê lá do latim alguma coisa de normas, procedimentos e ações para você poder passar esse ensinamento dentro do conceito de conhecimento. Mais alguém? Muito bom. Tudo que vocês falaram está dentro, né, da educação. Cada um acaba atribuindo um conceito, né? Mais alguém? Aprendizado. Se a gente pegar lá a origem da palavra, é do latim mesmo. E tem 2 significados principais. Um é nutrição, algo que vem de fora para dentro, e o outro é mover de dentro para fora. Se nós pensarmos na escola de aprendizes, será que a escola de aprendizes está associada à educação? Se a gente pega esse conceito da palavra, Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, e quando a gente fala de colocar para fora, a gente está falando de conduta, né? Porque a gente vai demonstrar isso que está dentro, fora, através da forma como eu ajo, né? Eu busquei aqui deixa eu só ver como que eu faço. É isso mesmo. Eu busquei Eurípides Barçanufo. Vocês conhecem Eurípides Barçanufo? Ele fez a faculdade, a faculdade espírita que tem, né? Foi ele que... Ele fundou o Colégio Allan Kardec. Ele é lá de Sacramento, foi de Sacramento, né? Porque ele continua vivo em espírito. E ele viveu no início do século XX, lá em Sacramento. Vocês fizeram a viagem que foi para Uberaba, Sacramento, Pedro Leopoldo, que às vezes fazem e convidam o pessoal? Tem uma viagem que geralmente as casas espíritas promovem e que leva para esses lugares para a gente conhecer. E Eurípides Barçanufo, ele era católico e por conta da sua mediunidade ele acabou indo para o espiritismo. E ele estudou e ele se desenvolveu dentro da doutrina espírita e ele foi chamado de o apóstolo da caridade, porque ele fazia um movimento de amor, de caridade para a sua região ali de Sacramento. E ele também recebia receitas médicas através da psicografia. E ele, às vezes, manipulava também de forma natural esses medicamentos.
E ele fundou esse colégio, Allan Kardec, porque ele acreditava numa educação mais integral. Olha só, início do século XX, hein? Uma educação mais integral que não envolvesse só o intelecto, mas o ser como um todo. O colégio ainda existe, né? E ele tem, eu formei um pouco a minha aula em cima desse livro aqui, que foi todo o ensinamento que está aqui é de Eurípides, que chama Evangelização de Espíritos. Porque lá em 97, a família dele recebeu de forma mediúnica a orientação para que a gente olhasse para a educação de forma mais integral. Ele fez isso quando ele estava em vida. Aliás, ele morreu no período da gripe espanhola, e ele pediu para a família, podem fechar a farmácia, mas não fechem o colégio. Como ele era professor, então toda a parte pedagógica, e aqui ele trabalha a pedagogia do amor. Esse livro foi lançado lá em 97, onde foi feito um encontro com várias pessoas de todo o Brasil, das casas espíritas, onde ficamos reunidos lá durante 3 dias, estudando tudo isso que ele nos trouxe, né? E eu tive a honra de poder estar esses 3 dias. Então, alguma coisa que eu trouxe, né? Várias coisas que eu trouxe hoje, está embasado nesses ensinamentos também. E ele tem essas 2 frases: não existe evolução sem educação. A educação é um processo evolutivo transformador. Já pensaram sobre isso? Será que existe evolução sem a educação? E quando a gente fala na educação como um processo evolutivo, não é que é rápido. O processo, se a gente pensar na escola de aprendiz mesmo, é um processo. Né? Chega no final, a gente fala, nossa, parece que não termina, ou melhor, nossa, parece que eu comecei ontem, né? Então, a educação é um processo evolutivo, ela é constante. Não termina a escola e acabou o nosso processo de educação ou de evolução. Começa porque nós temos outra bagagem que vai nos levar a novos degraus. E aí eu pergunto para vocês, onde que a gente recebe as primeiras noções de educação, de regra, de conduta? Qual é a nossa primeira escola? A família. E família aqui não só na formação tradicional que a gente conhece, mas de todo o formato que hoje a sociedade nos coloca. Porque a família é feita através de laços de amor. Então, é na família que nós vamos receber as nossas primeiras noções de educação, de conduta, de aperfeiçoamento. Então, é lá que a gente recebe as primeiras noções de afeto. Mesmo que a gente fale, nossa, mas eu não fui tão amado quanto eu gostaria. Mas se você está aqui hoje é porque você foi amado o suficiente para você vencer tantas coisas e chegar até aqui. Então, teve um aprendizado importante. Na família, nós recebemos o cuidado. Desde que nós nascemos, até o momento que a gente tem a opção, a escolha de sair de casa. Ou através do casamento, ou através de um estudo, ou através de uma independência, ou até a escolha de permanecer entre a família. E aí a gente também ajuda a cuidar. Nós recebemos também noções de comportamento. Quem lembra alguma noção de comportamento, de regra de comportamento lá da família? Não falar com a boca cheia. Não falar com a boca cheia, eu ouvi muito isso. Qual mais? Não mexe em nada na casa dos outros. Não mexe em nada na casa dos outros. Não abre a geladeira. Não sei se vocês ouviram isso. A minha mãe falava isso. Vai na casa da avó, não é para você abrir a geladeira. Não pode abrir a geladeira da casa dos outros, né?
não responder aos mais velhos. Que mais que a gente recebeu de regra de conduta? Você lembra mais alguma coisa? Já esqueceram tudo que a mãe e o pai se ensinaram? Isso ficou em nós, não ficou? Afeto, cuidado, comportamento. A nossa família foi o primeiro lugar onde nós recebemos a orientação religiosa. Geralmente, nós seguimos a orientação religiosa dos pais. Ou, se eles não tinham religião quando a gente era pequeno, a gente também não cresceu com religião. Mas eu quero trazer a religião aqui porque ela faz parte da educação. Só que é uma educação doutrinária, a gente estuda a doutrina. Seja católica, seja evangélica, seja espírita. Quando a gente estuda uma doutrina, uma formação religiosa, mesmo que a gente não vá ser religioso. Mas quem é católico sabe os rituais de uma missa, quem é evangélico sabe o ritual de um culto, quem é espírita ou umbandista ou do candomblé sabe todos os rituais que existem. Então a gente aprende e vivencia isso dentro da religião. Então, olha como a família ela traz para nós as primeiras noções de regras, de educação, de conduta e de aperfeiçoamento. Concordam ou não? E aí, quando a gente está maiorzinho, a gente vai para o nosso segundo lar. Ouviram falar isso na infância? Qual era o segundo lar? A escola. Olha que interessante, a primeira escola é a família e o segundo lar é a escola. E o que a gente recebe lá na escola? Recebeu ou recebe quem ainda está na escola? Ensinamentos. Quê? Ensinamentos. Ensinamentos. Nós recebemos uma instrução formal. Todos nós fomos alfabetizados, as noções de número, as noções de história, de geografia, de ciência. Mesmo que a gente não tenha feito pós-graduação, mestrado, quem passou pela escola recebeu uma instrução formal, que nos trouxe também novas regras. A escola trouxe regras para nós? A escola que eu estou falando, a escola... Quais foram as regras que vocês aprenderam na escola? Disciplina. Responsabilidade. Alguém falou? Horário. Sim, respeitar o horário de entrada. Hoje ninguém vai... Aprender a colar. Falaram que quem cola não sai da escola, será? Você aprende respeito também, né? Respeito, né? Então, a gente aprendeu também regras na escola. A regra da escola anulou a regra que a gente trouxe de casa? Não. Acrescentou. Então, nós nascemos dentro de um lar que nos traz regras de educação, de conduta, de aperfeiçoamento. Depois nós vamos para a escola, onde nós recebemos a educação formal e ela desenvolve a inteligência. Quando eu aprendo a escrever o meu nome, quando eu aprendo a fazer a conta, eu desenvolvo o meu intelecto. E aí esse intelecto, ele é bom para o nosso desenvolvimento enquanto espírito? Sim. A inteligência é um atributo do espírito. E quanto mais a gente desenvolve, mais também a gente entende o caminho da evolução. Não significa que a gente evolui. Significa que a gente entende melhor para utilizar melhor as nossas capacidades. A gente desenvolve na escola também capacidades ou habilidades. Tem gente que é melhor em artes, em educação física,
em ciências, humanas exatas, né, que era mais dividido. E a gente desenvolve também, até quem não foi para a escola para desenvolver uma competência ligada à sua profissão, mas também na sua vida desenvolveu algumas questões. Se a gente pensar, por exemplo, numa profissão de pedreiro ou mestre de obra, eles têm uma noção de matemática. Tem algum pedreiro aqui ou mestre de obra? Mas já trabalharam com algum? Que noção de matemática, e muitas vezes nem participaram da escola há tantos anos, mas desenvolveu uma habilidade e uma competência que ajuda a desenvolver a inteligência, que eu não tenho, mas que ele tem. Então a gente entende que as capacidades, as competências, as habilidades, elas se complementam na vida, né? Eu tenho, às vezes, habilidade que o outro não tem, o outro tem o que eu não tenho. Então, a gente observa que a escola, a família, nos traz essas noções de regras, de educação e de comportamento, de conduta. Aí eu quero trazer uma reflexão aqui, associado a essa diferenciação da escola formal e da escola ligada mais a essa proposta que Eurípides Barçanufo nos traz do ser mais integral. Então a gente vai buscar uma frase que diz assim, ó, para ensinar eu preciso saber, ou para eu trabalhar eu preciso saber. Eu preciso desenvolver essa competência, essa inteligência, né? Eu preciso aprender aí o saber que a informação, ela precisa se transformar em conhecimento. Então, existe um caminho para eu desenvolver isso. Não basta só eu ter informação, eu preciso transformá-la em conhecimento, para que ela seja útil na minha vida. Só a informação por si só, ela se perde. Quando ela se transforma em conhecimento, ela se integra ao meu ser. Então, se eu pegar um celular e entrar no Instagram, eu tenho muita informação lá, que passa muito rápido. E às vezes até informação errada, as fake news, que eu preciso transformá-la em conhecimento. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Então, é muito importante nos dias de hoje a gente entender esse processo da informação para o conhecimento. Então, para ensinar ou para trabalhar, eu preciso saber. Mas para educar, é preciso ser. Qual a diferença disso? Oi? Através do exemplo. Através do exemplo. Então, eu preciso vivenciar. Basta falar? Não. Eu preciso vivenciar. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que não desenvolveram demais o intelecto, mas ela possui tanta sabedoria que faz parte do ser. Já conheceram pessoas assim? Que às vezes nem entraram na escola, mas elas têm uma sabedoria que se conversa com ela, ela te lê a alma, né? Por isso que eu disse que para a gente, a inteligência, ela vem de fora para dentro. E a sabedoria, ela vem de dentro e de fora. Então, muita gente, às vezes, aprende, mas não tem tempo de meditar para saber se aquilo... Por isso que tem pessoas que conseguem desenvolver situações diferentes, criar, vamos dizer, vários tipos de produtos, tudo através da meditação. A pessoa analisa, poxa, eu tenho essa necessidade, e o cara cria coisas novas, né?
Tocou num ponto muito importante. Alguém aqui faz meditação? Que maravilha, muita gente. E a meditação nos leva para onde? Para dentro. E é dentro que estão todas as respostas. Então, às vezes, a gente procura fora o que está dentro. E o senhor definiu a educação, o senhor percebeu? A inteligência a gente recebe de fora para dentro. E a sabedoria vem de dentro. Lembra lá? A nutrição e o colocar para fora. A sabedoria. Tudo bem? Querem fazer alguma colocação? E aí vem uma pergunta clássica da doutrina espírita, nesse do ser. Para educar eu preciso ser. Então essa pergunta aqui, quem sou eu? Eu mesmo. Muito bom. Tudo qualquer semelhança comigo sou eu mesmo. É mera coincidência. É mera coincidência. Quem sou eu? Qual é a resposta que a doutrina nos dá para essa pergunta? Quem falou? Um espírito em evolução. Um espírito imortal. Então, o que nós somos? Um espírito imortal, que estamos aqui para evoluir. Nem apareceu ali no branquinho. Estamos aqui para evoluir. E lá na questão do Livro dos Espíritos, tem um acréscimo. Além de evoluir, nós estamos aqui para auxiliar na obra da criação. Olha que bonito isso. Então, eu sou um espírito... Quem sou eu? Eu sou um espírito imortal, que tem o objetivo nesta existência de evoluir, e quanto mais eu evoluo, eu posso contribuir para a obra da criação. Eu posso co-criar. O senhor falou, eu sento, a pessoa medita, ela tem uma resposta para um trabalho dela. Ela é uma co-criadora, nós somos. Então, olha só que bonito. E vocês estão num ponto da escola muito importante aqui, ó. A escola de aprendizes deu essa consciência para nós. De ser um espírito imortal, passaram por esse processo evolutivo da escola, para evoluir, para melhorar essa consciência de quem eu sou, ou quem sou eu, e eu posso hoje auxiliar na obra da criação. Por isso que esse é um momento que a gente para refletir se eu posso fazer um trabalho da turma. Olha que legal. Por quê? Porque eu recebi esses elementos. E se eu posso contribuir com a obra da criação, e eu estou numa casa espírita, ou eu escolher fazer isso em um outro lugar, eu estou contribuindo para que outros também evoluam. Para que outros também tenham consciência e possam ter essa oportunidade. Concordam com isso? Ou não? No final assim, do capítulo do livro de hoje, fala isso, que a gente vai, se por acaso a gente ficar um pouco mais à frente, a gente precisa ajudar quem está um pouquinho mais para trás. Olha só, a gente vai auxiliar nessa trajetória evolutiva, como nós fomos auxiliados, como nós somos auxiliados, né? Então, nós estamos nesse processo, quem está aqui encarnado, basicamente está no mesmo processo, no mesmo estágio. Só que uns ainda estão mais intelectualizados, desenvolveu mais a inteligência, e muitas vezes usou dessa inteligência não para o bem.
né? Se nós pegarmos, às vezes, organizações aí criminosas, né? Elas são extremamente organizadas. Eles têm inteligência. Eles planejam, eles executam o planejamento, tá? Então a gente observa, não foi nesse sentido, eles executam esse planejamento. A gente pode negar que há inteligência nesses irmãos, porque são nossos irmãos? Tem situações que eles oram antes de fazer o... Eles oram, tem até lá, lembra que a gente viu lá a questão religiosa? Porque ele aprendeu a orar antes de fazer qualquer coisa. Essa semana mesmo, a igreja lá de... ai, esqueci o nome. Que eles, que é do Vacaro, lá, que está lá na Lagoinha, eles fizeram um culto, a igreja foi extinta, mas eles fizeram um culto, todo mundo chorando, deitado, pedindo perdão, que eles não usaram a palavra de Deus, mas não para abençoar, só para eu sigo um rapaz, ele estava mostrando, ele faz muito essa crítica, né, quando às vezes assim, mas assim, que nem tem os judeus, né, tem igrejas que só estão querendo adeptos, e tem igrejas que não, ó, você para ser isso, é que nem aqui, né, ó, você para ser um servidor da casa, você precisa fazer isso, não passar por cima daquilo, só porque aquele vai te beneficiar monetariamente. E aí é uma cena assim, estranha, parece aquela coisa, todo mundo deitado no chão, chorando, orando, pedindo perdão. A condição daqueles irmãos, porque são nossos irmãos, ainda a crença e a condição é essa. Talvez eles tenham até essa consciência, mas dentro da competência, às vezes, intelectual, né? Aqui não falando quem é mais inteligente ou quem não é, mas dentro do que eles acreditam, dentro do que eles aprenderam a acreditar, esse é o caminho. Então, quanto mais a gente tem consciência, mais a gente entende algumas coisas que acontecem. E aí cada um também faz a sua interpretação dentro da sua condição evolutiva. Mas aqui, eu quero trazer para vocês, além desse quem eu sou, eu quero perguntar para você, para refletir, é como eu sou. Eu mergulharia muitas coisas ao mesmo tempo, dependendo das situações, do local, com quem você está. Como eu ajo, como eu me comporto diante das situações. O grupo também tem uma interferência muito grande. O grupo influencia. Porque geralmente, às vezes, até esse jovem se reúne com vamos lá faz até um... E o cara vai de gaiato, né? Porque às vezes está querendo mostrar para o outro que tem muito isso. É influenciado. Lembra que falaram aqui na brincadeira, lá quando quem eu sou, você falou, eu sou eu mesmo, é mera coincidência, né? Então eu posso até saber que eu sou um espírito em evolução, que eu sou, posso contribuir eu posso ser uma co-criadora, mas aí entra essa pergunta, mas como eu faço para evoluir? Então, eu me identifico primeiro com essa roupagem, e às vezes isso me coloca isso que eu falo é essa persona, né? Essa pessoa, quando falaram aqui quem eu sou, vocês se identificaram diante do corpo, que é o que nos diferencia. Nós somos todos iguais, como espíritos em evolução, mas o que nos diferencia é ser homem ou mulher, alto, baixo, pobre, rico. E como eu sou dentro dessa condição é que vai fazer a diferença. E aí eu trago aqui, né, para a nossa escola. Que é o que é aqui? Uma escola iniciática. O que é uma escola iniciática?
É uma escola que nos conduz a uma caminhada que nos coloca em diferentes níveis, né? Nós passamos o primeiro momento da escola. Qual foi o nível que a gente passou? Curso básico, que era até anterior à escola. A gente teve uma noção básica do que era o espiritismo. E aí a gente adentra a escola, e o que a gente, nesse grau, nesse nível, o que nós somos? Aprendiz passou para servidor. Aprendizes. Então, nós nos colocamos como aprendizes. Nós vamos aprender. Então, a gente recebeu de fora para dentro. Eu vou aprender. O que essa escola iniciática vai me levar para onde? Ela me inicia no quê? Acho que a maior coisa que eu vejo, né, eu sou leigo também, né, mas aprender a servir. Aprendeu a E servir. a tendência do curso é mais ou menos essa. Você vai tendo, aqui você não paga nada, faz todo mundo de boa vontade, tem voluntário, aqui ninguém recebe nada, mas eu vejo que todos se seguem o princípio da união, né, e fazer com que todos sirvam um para os outros. Então, a gente passa de ser aprendiz para ser servidor. A gente deixa de ser aprendiz? Não. Enquanto servidor, eu deixo de aprender? Não. Mas eu também vou estar no trabalho aprendendo com aquele grupo de trabalho, seja no trabalho espiritual, num trabalho material, né, às vezes da cesta básica. Eu aprendo também com aquele grupo. Eu entendo as diferenças, ou procuro entender as diferenças, o outro procura entender a minha diferença também, que às vezes o diferente lá sou eu, né? Para que a gente possa servir. Mas isso também a gente leva para onde a gente trabalha, para convívio de casa, para todo lugar. Exatamente. Então, a escola iniciática não nos tira da vida que nós escolhemos viver. Na família, no trabalho, entre os amigos. Então, a gente leva essa escola iniciática dentro de nós e muda até como nós somos. Se nós vivíamos num grupo onde nós éramos influenciados, chegou o momento de nós influenciarmos aquele grupo. Como eu sou. E influenciar não é converter. Eu não vou converter ninguém. Mas eu posso influenciar através do quê? Já falaram aqui. Os exemplos. Do exemplo, não é? Se eu... Vai desenvolver a autoconhecimento. Tudo isso está levando para uma coisa só no autoconhecimento. Apesar das doutrinas, né, que todo mundo, o bem ou o mal, né, vai sempre internamente. Aí sempre vai bater onde? O autoconhecimento. Ótimo. Olha lá. Você tinha lido? Você chegou lá primeiro. Ele vai ser médium. Vai ser médico. Exatamente. Tudo isso leva para onde? Lá já os filósofos da antiguidade falavam, né? Viram escrito e usaram isso para auxiliar aquela população lá da antiguidade e chegou até nós. E a doutrina espírita se apropriou disso também. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente conhece quem eu sou e como eu sou, quando eu reconheço e me aceito, eu consigo mudar para melhor. Se eu ainda não me reconhecer, não me aceitar, dificilmente eu mudo. Como é que eu vou mudar alguém que eu não conheço? Alguém, eu. Então eu pergunto para vocês agora, ó. Pensa aí na sua trajetória da escola até agora. O que em você a escola mudou?
O que dentro das regras de educação, de conduta, de aperfeiçoamento do ser, o que mudou em você? Será que só foi aqui ou foi aqui também? Fecha os olhos um pouquinho. Feche os olhos e pense em você lá, entrando no primeiro dia de aula aqui na escola. Mas pensa também como era a sua vida, no ambiente de trabalho, no lar, com você mesmo. E pensa na sua trajetória. Pensa nos instrumentos, nas ferramentas que a escola propiciou para você se autoconhecer. Para você chegar até aqui hoje, sentada aqui na cadeira me ouvindo. Respira fundo, abre os olhos, compartilha um pouquinho com a gente, quem quiser compartilhar. Você quer? Eu acho que a escola me trouxe muita compreensão, mas não só com o outro, comigo mesma. O autoconhecimento. Ainda tem isso para melhorar ainda, mas tá melhor do que quando eu entrei. Tem alguma coisa que você destaca, que gostaria de compartilhar? Eu acho que o tempo do outro, é aceitar o tempo de cada um. Que maravilha. Todo mundo ouviu? Aceitar o tempo do outro. Olha que precioso isso. Quem mais? Olha, uma coisa que eu sempre pensava assim, uma coisa que me marcou muito, foi assim, Deus criou você praticamente como ele é, né? Muitos falam assim que é o jeito de ser, não. Existem vários outros seres com formas diferentes, Então eu sempre analisei dessa forma e é uma coisa que hoje eu aprendi mais a isso. É que Deus criou nós como se fôssemos um Deus, né? Então Deus ele está criando, mas ele é uma coisa tão grande, junto com tantas coisas, né? Que ele vai criando. E às vezes não sabe nem o que está criando. E como nós também, nós estamos criando células, né? Moléculas, toda hora está trabalhando, nós estamos criando estímulos que nós recebemos, que o nosso consciente às vezes entra e tem coisas que vai direto para o subconsciente e que a gente nem sabe, é um aprendizado que depois a gente vai usar quando surgir uma coisa parecida, que é até feito para isso. Então eu acho que Deus nos fez, como eu vejo assim hoje, né? Que nós, esse nosso meu espírito, quer dizer, então ele tem muitas propriedades, então toda hora se movimentando. A minha unha está crescendo, se perdendo, né? O meu corpo já praticamente as moléculas, as células que eu tinha já não são mais as mesmas, né? Então eu vejo que nós estamos sempre em criação. Então esse movimento ele é constante e nós estamos em etapa, né? Então nós estamos na segunda etapa, que é provas e expiações, que colocou todo mundo aqui. Nós estamos conversando aqui, falando de coisas boas, mas tem um cara lá pensando, ó, vamos matar um fulano lá, tal, então misturou todo mundo. E para que a gente aprenda essa vivência, né? Eu acho que é por aí. Então, acho que essa troca que a gente tem, que é muito útil para que a gente possa evoluir. Então, o seu maior ensinamento foi essa consciência da divindade que você também é. Eu também sou, exatamente. Bom. Como também o Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, existem vários Cristos, né? Nós temos a nossa parte crística, né? Cristo. E tem testamentos que eu vejo para a psicologia de um professor. Ele fazia movimento com as coisas, o pensamento dele, ele se mantinha, ele fazia as coisas se movimentar. Então tem pessoas que têm essa facilidade, né? E a gente, às vezes, pensando no mal, as coisas mal vai acontecer. Se a gente pensar nas coisas positivas, as coisas positivas também acontecem. Então isso a gente tem, é uma forma que a gente tem natural, né? Uma sintonia, né? Se tudo é energia, né? Quer falar? Você que descobriu do autoconhecimento. Ah, ela levantou a mão. Pode. Não, assim, que nem Carlão, né, aí a
Bárbara, né? O Oswaldo, nós trabalhamos lá no café da manhã, né? Lá no Mãos, né? Eu mesmo, antes de eu trabalhar, antes de eu fazer o curso e tal, eu pensava assim, eu trabalhava com veículo, assim, eu via esse pessoal de rua, meu pensamento era totalmente diferente. Eu falei, você é vagabundo, você entendeu? Eu já julgava, né? Eu falei, isso daí tem que se lascar mesmo, né? Depois que a gente faz o curso e tal, a gente vai mudando, a gente vai melhorando, vai para o autoconhecimento ali, né? A gente vai experimentando, né? E vai se colocando no lugar da outra pessoa, né? E aí a gente, né, começa a conversar com aquelas pessoas, né, que a gente vê, né? E aí a gente vê que é totalmente diferente, né? A gente muda o ser que a gente pensava, né? E você descobre o ser que o outro também né? Exatamente. Você muda de um jeito que pensa totalmente diferente do que você é. A ideia de que somos irmãos. Né? Mesmo aquele que está numa condição hoje, a condição de morador de rua ou na marginalidade, como foi falado às vezes daquele que ainda planeja o mal, são nossos irmãos que ainda não despertaram. E dentro, às vezes, do trabalho que a gente vai realizar com pessoas nessa condição, existem pessoas ali com tanta sabedoria e que vivem uma situação, às vezes, de muita escassez, mas que conseguem amar seus filhos, seus netos, e viver. A gente vê, tem pessoas muito boas lá. Não é? Quando eu tive a oportunidade de realizar esse trabalho, o Mãos começou com o trabalho da mocidade, não sei se vocês sabem. A mocidade espírita, assim como a escola, ela criava, o grupo da mocidade criava um trabalho, igual a escola está possibilitando vocês de realizar um trabalho, a mocidade realizou o trabalho de, primeiro, fazer lanches e levar para as pessoas na condição de moradora de rua, depois a gente usava a cozinha da creche, fazia os marmitex, ia levar os marmitex. Então, a gente tinha a possibilidade de conversar com muitas pessoas, que eram pessoas como nós, e que muitas vezes a história era essa, tinha tudo, tinha família, foi perdendo e chegou naquela condição. Então, a gente vê naqueles irmãos que às vezes eu olhava e falava, meu Deus, o que eu faria numa situação dessa? Às vezes a gente tem provações tão menores e a gente vê aquelas pessoas. Eu tenho o trabalho com o Ceeduca, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Ceeduca? O Ceeduca é um trabalho que a gente realiza todo sábado, vocês estão convidados a conhecer. Todo sábado a gente começa lá às 7 horas preparando o café da manhã, aí a gente abre o portão para as mães que levam os filhos, às 8 horas eles tomam um café da manhã, depois sobem para a sala onde são separados por faixa etária, inclusive a sala das mães, e recebem lá uma conversa, uma orientação, uma visão diferente de mundo, um pouco de amor. E a gente que vai lá trabalhar recebe muito mais amor do que a gente dá. Eu fico com a sala das mães, que me dá essa visão de sabedoria. Então, o autoconhecimento mostrou para ele que somos irmãos. A gente está falando de educação, né? Eu tive uma educação muito rígida. Então, eu enraizei que as coisas só funcionam através de uma autoridade, de uma cobrança, de uma imposição. E quando eu entrei aqui, e foi falado que a gente ia ter que largar o chicote, eu achei que era impossível, por um papel histórico. Sim. E ali eu vi essa mudança, porque na minha cabeça, se não tivesse essa imposição enérgica, as coisas não funcionariam.
Então, por exemplo, se meu pai não me obrigasse a fazer tal coisa, eu não iria fazer, eu não ia ter educação. Porque a gente fala assim, nossa, graças a Deus meu pai foi daquele jeito que eu sou bem educada. Só que existem outras formas de educar, Sim. né? E eu enraizei essa educação autoritária, e trabalho isso com as minhas filhas, né? E é uma luta, né? Todo dia. E aí, eu lembro até que uma das minhas primeiras falas aqui na escola foi quando eu li o primeiro capítulo da Reforma Íntima Sem Martírio. Falava tanta coisa que a gente tinha que fazer. Eu não tinha conhecimento, não tinha amplitude, né? Você está lendo ali os primeiros capítulos. E eu falo, não existe reforma íntima sem martírio. É muito difícil isso. Então eu percebo que eu mudei bastante e as coisas não precisam funcionar só com uma posição negativa, né? Tanto comigo mesma, né? Eu comigo mesma. Então, e as coisas funcionam, mesmo sem eu me cobrar de forma enérgica, mesmo sem eu me chicotear. Você conseguiu largar o chicote? Mesmo sem isso, né? Eu tinha enraizado isso por conta da minha educação e eu consegui. Que bom, né? E é tão melhor, não é? Conseguindo. Está conseguindo, é uma conquista diária. A gente não precisa evoluir pela dor. A gente pode evoluir pelo amor. Respeitando o tempo de cada um, vendo todos como irmão nesse tempo, reconhecendo a divindade dentro de você. Que bom, né? Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu achava que me conhecia. Aí, há um tempo da escola, eu comecei a perceber, eu entrei até um conflito comigo, tipo, quanto mais eu estudava, mais eu vi que eu estava errado aqui. Eu fiquei meio, nossa, o que está acontecendo? E hoje eu consigo ver diferente. Conhecendo, me respeitando, eu consigo olhar o outro e respeitar o outro. Isso é fascinante. Que bom, que bom. Você falou uma coisa que às vezes a gente pensa que se conhece, né? E quando você vai mais fundo, você até se conhece, mas você sabe que pode mudar aquilo. E só quando a gente acolhe é que a gente muda. Que bom, né? Mais alguém? Eu aprendi a não me cobrar tanto. Menos cobrança. Cobrança e saber hoje mais, por mais a minha vontade do que às vezes do outro. Porque a gente às vezes cria expectativas. Sim. Né? Mas hoje eu já tenho bem ciente de que a expectativa que tem é minha. O outro vai ser o que ele é. O que ele vai dar é o que ele tem para dar naquele momento. Então, se eu estava esperando mais, o problema era meu. Então, eu tenho que entender que ele é no tempo dele também, né? De novo aqui o tempo, né? Porque, como somos, né, cada um está num período, num degrau, a gente tem que... Eu já há muito tempo já via isso, né? E, assim, as coisas acontecem. Por quê? Deus sabe por quê. No momento agora eu posso não entender, mas lá na frente eu vou entender. Mas que cada um... Eu nunca fui rígida com minhas filhas, né? Eu sempre tentei educar com responsabilidade, mostrar. Às vezes elas faziam coisa errada e eu falava, olha, você faz isso, e se acontece isso, né? Então, foi assim. Então, hoje, aí eu tive um conflito com a minha mais nova, mas hoje já estamos bem... Então, hoje eu deixo, eu vou fazer isso. Então, vai. Se ela precisar de ajuda, aí ela vem e me pede. Não imponho mais, mas se você fizer isso, se você fizer... Saiu do controle um pouco. Cada um vai aprender do jeito que tem que aprender. E se tem que passar por aquilo, vai ter que passar. Lembrando, né, Deus é tão justo que Ele nos dá a possibilidade de semear o que nós quisermos. Mas a gente tem que colher aquilo que a gente semeou. Então, um pouco disso também, né? Mais alguém quer compartilhar? Quer? Mas eu creio que mesmo quem não queira compartilhar, se olhou. Eu peguei uma carolinha com a Patrícia, com a Elisa, saí pegando umas carolinhas. É tão bom, por isso que às vezes eu peço para compartilhar, porque às vezes a gente pensa, não vou falar isso não, aí de repente o colega fala exatamente aquilo, né?
E aí a gente vê, puxa, não sou só eu. Acontece com o outro também, né? E isso é tão bom, porque aí a gente vê mesmo aquilo que a gente fala, tá todo mundo no processo. Então vai acontecendo, talvez não no tempo que o outro vai ter o mesmo que o meu, mas vai acontecer. E ter esse entendimento e aceitação é o desafio, né? Quer falar? Sim. A escola, ela me auxiliou durante o processo que eu estava perdido. E, além de algumas experiências fora daqui, ela me auxiliou no processo de despertar na consciência. Então, esse processo de despertar, ele é um pouco turbulento. A gente tenta se identificar, a gente tenta achar um motivo da nossa existência, a gente tenta procurar entender as situações do nosso passado que ocorreram, né? E o que isso acarretou na nossa personalidade. E quando a gente estuda, quando a gente começa a entender as leis universais, quando a gente começa a entender a vastidão do universo, das dimensões, do poder do Criador, a gente se identifica, né, como parte dessa criação. Então, o processo para mim foi me identificar como uma centelha mesmo de vida. Que o Criador ele está em mim. Então, se ele está em mim, ele está em tudo. E isso, pegando também o que o Dr. falou, é você reconhecer a importância das outras pessoas. É você diminuir um pouquinho do julgamento que você tem. Ou até durante o trabalho, por exemplo, quando a gente está naquela correria, é você parar, refletir um pouco, né, e saber que aquilo faz parte do seu aprendizado. E que as outras pessoas que não estão no mesmo tempo que você, elas não são inferiores. Elas são totalmente iguais. Assim como Jesus Cristo é igual. Então, esse foi o meu ganho durante a escola. Com todos. Que bom, que bom. Essa consciência de que você e todos são centelhas divinas, né? Esse espírito eterno que tem toda a essência em si de Deus. Por isso, quando fala que Deus, às vezes a gente olha para o céu, mas na verdade ele está dentro de nós, neste céu interno. E às vezes a gente se desconecta dele quando a gente vive o nosso inferno interno, né? Então, é olhar para tudo isso, né? Então, essa escola iniciática, ela nos dá essa trajetória, dá essa consciência de ser, né? O saber, né, traz essa intelectualidade, mas essa essência do ser nos conduz a essa melhoria. O autoconhecimento também dentro dessa proposta, né, da escola, trouxe a caderneta pessoal, que nos possibilita, às vezes é ruim escrever, mas ela exige de nós esse exercício, de olhar para a gente, reconhecer nossas virtudes, porque muitas vezes o nosso foco está só naquilo que a gente ainda não conseguiu fazer, naquilo que a gente ainda não conseguiu ser. Mas quando a gente joga esse foco naquilo que você já conseguiu, naquilo que você já é, você se sente fortalecida para minimizar, diminuir aquilo que ainda não conseguiu, que ainda não está bom, para potencializar aquilo de bom que você tem, que você é, que você já consegue fazer. E a caderneta nos dá essa possibilidade de escrever e ler lá depois. Quem lê a caderneta de quando entrou lá, o processo da caderneta hoje, vai encontrar muita coisa boa lá. Boa em todos os sentidos, de encontrar as virtudes que já estão dentro de nós, mas também de falar, puxa, olha, eu estou nesse processo ainda. E lembra que eu falei que não estamos terminando a escola, nós estamos chegando no início? Porque o processo de autoconhecimento, ele é contínuo, ele não acaba. E hoje, com a consciência que nós temos, ele é mais intenso.
E como é que a gente faz isso, né, nesse processo de educação? Vamos lembrar aqui que nós temos 3 aulas com esse tema. Então, eu estou trazendo essa primeira aula, é quase que primeiro uma teoria, né, que apesar que a gente fazendo bastante reflexão aqui, vocês vão ver com mais detalhes de vivencial nas próximas aulas. Mas eu quero trazer aqui a educação. Alguém falou aqui, foi o senhor que falou dos pensamentos, né? Essa educação, quando eu sei como eu funciono, como eu sou, eu começo a prestar atenção em mim. Ela deu exemplo disso. Nossa, eu recebi uma educação tão severa e eu sou assim hoje. Agradeço aos meus pais por terem me ensinado, mas hoje eu posso fazer diferente. E aí eu começo a prestar atenção, porque senão vai no automático. Já ouviram falar legal o piloto automático? Senão a gente liga o piloto automático e repete sempre as mesmas coisas. E nem presta atenção. E o que é uma frase, né? Deixe o inconsciente governar a sua vida e você chamará isso de destino. Exatamente. Deixe o inconsciente governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Quando você torna aquilo que está lá no inconsciente, escondidinho, consciente, que você reconhece, que é aquilo de reconhecer e aceitar, aquilo não tem mais poder sobre você, é você que está no comando. Está dando para fazer uma reflexão aí na sua cabeça? Está confuso? Prazeres da alma. Então eu não consegui ouvir, que eu estava lá, estava naturalidade. Né? A gente vai agir no automático, quando a gente para refletir, que a gente entra na escola, que a gente passa a pensar antes de agir, a gente reprograma o cérebro na neuroplasticidade e aquilo que não era natural passa a ser. Sim. Então, educação dos pensamentos, né? Eu posso dar um exemplo bem prático. A minha filha mais velha, eu dei algumas chineladas nela. A minha filha mais nova eu nunca bati. Então, e é natural para mim agora. Quando falam que o pai bateu na criança, que a mãe bateu, a tia bateu, eu fico horrorizada. Então, se tornou natural. Sim. O pensamento, o cérebro se reformulou e eu eduquei, né? A minha reação diante de uma situação que antes se tirava do controle. Porque acho que eu até falei isso aqui já numa aula das nossas crenças pessoais, né? Que são verdades absolutas que a gente traz na nossa vida. Então, vou pegar o exemplo que ela deu, se eu acredito que para educar eu preciso bater, porque eu apanhei e fui educada dessa forma, isso torna uma verdade para mim. Então, eu vou educar meus filhos só através da violência. Isso é uma verdade para mim. Então, se eu não vejo os pais bater, eu falo, essa criança não tem educação porque ela não apanha já, né? E aí a gente toma consciência, falar, a educação tem caminhos melhores, eu posso educar de outra forma. E essa crença que é tão forte em mim, quando eu vou para a violência fazer parte, eu paro. Porque o hábito, ele se instala em nós pela repetição. Isso tem um pouco a ver com a reforma, porque muitas vezes falam, eu tenho que sofrer para me mudar. Não, tem o outro caminho do amor, que você pode fazer diferente, que vai fazer a mudança. O sofrimento por si só não evolui a gente. Só sofrer não evolui. Eu posso sofrer, estar revoltada, não estar aceitando, estar falando mal blasfemando, né? Então, o que eu estou vendo daquele sofrimento? Só pena. Eu estou sendo castigada. O que faz com que o sofrimento, ele faz
ele me conduz à evolução é quando eu entendo por que eu estou passando por aquilo. Quando eu aceito, quando eu me organizo melhor naquela dor, mesmo que doa. Ou entender o porquê que está ali, porquê que chegou ali. O lado... Tem o lado ruim? Tem. Mas tem o lado bom, que é aquilo que vai trazer diferenças. Sim. Então, só o sofrimento por si só não evolui. A gente precisa usar esse ser. Eu tenho que sentir. Por que eu estou passando por isso? O que isso está me ensinando? Qual é a lição? Qual é o remédio? Está tudo ali dentro, né? A educação dos sentimentos, a educação das ações, isso tudo é autoeducação. Quero falar um pouco aqui, ó. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente vibra. A gente vibra, não vemos. Tem pessoas que conseguem ver, né? Mas nós geralmente não vemos. Mas tudo que a gente pensa vibra em nós. Se eu penso o bem, se eu penso coisas boas, eu vou vibrar, a minha energia ao redor de mim é boa. Se eu penso só coisas ruins sobre mim mesma, ou sobre a situação, ou sobre tudo que eu vivo, a energia, ela nem tem luminosidade. Ela é obscura. Até nesse momento em que o mundo está passando pelo que ele está passando, pelas guerras, pelas brigas políticas. Tomar cuidado com o que você pensa, que parece que vai ter a terceira guerra e aí vai faltar comida. Olha como a nossa mente vai nos levando para lugares de sofrimento. E aí vai ter uma explosão não sei aonde, eu vou construindo. Não, existe o fato, eu posso fazer a leitura do fato, mas sem me embrenhar naquele sofrimento. Eu posso vibrar por quem está passando por aquilo. Vibrar, eu penso coisa boa para aquele lugar. Essa energia vai chegar. Então, o pensamento, ele é movido pela nossa vontade. Não adianta só eu pensar. Pensamento sozinho é uma ideia. Mas para ela se concretizar, eu preciso ter vontade. A vontade é o impulsionador do pensamento. Pensamento e vontade são forças reais do espírito. É uma frase de Ernesto Bozano, um grande estudioso do pensamento. Mas aí, no caso, não teria que ter atitude? Porque Sim. muitas das vezes pensou, a vontade está ali, não tem. E aí, não acontecer nada? Então, o pensamento, para ele se concretizar, para ele virar ação, ele tem que estar ligado com a vontade. Mas às vezes a gente ouve assim, nossa, aquela pessoa teve uma má vontade para fazer aquilo. Para mim, já ouviram essa expressão, né? Então, eu não nutri de boa vontade para realizar. Isso é perceptível. Essa vibração que eu estou falando aqui, que a gente não vê, ela é identificada pelos espíritos. Se eu vibro negativo, ruim, eu vou sintonizar com os espíritos na mesma vibração. Se eu vibro no bem e no amor, eu vou atrair espíritos na mesma vibração. Então, a responsabilidade é de quem? Minha. E isso a gente está falando aqui nesse momento da escola, quando vocês vão começar a caminhar sozinho. Porque uma vez por semana vocês vêm aqui, vocês, ouve até repetida vezes, né? A mesma coisa às vezes. Agora não, sou eu comigo. Pô, tenho que cuidar do meu pensamento. Tenho que cuidar também dos meus sentimentos. E não significa que nós vamos virar anjo. O final da escola não nos dá um par de asas. Nós vamos continuar humanos. Então tem hora que eu vou sentir raiva. Tem hora que eu vou sentir uma tristeza profunda. Tem hora que eu vou sentir desânimo.
Mas se eu tenho a consciência, eu passo por aquilo e fico menos tempo nesse lugar. Eu uso da minha vontade para fazer o que eu faço de bom com a raiva que eu estou sentindo. O que eu faço de bom com a tristeza que eu estou sentindo. É um estado, não precisa ser permanente. Então, os sentimentos, eles também estarão sob nossa vontade. Eu posso escolher. Posso escolher ficar mais tempo na raiva e lá dar um soco na pessoa de raiva. Posso. É livre-arbítrio. Mas lembra, eu estou semeando o que eu vou colher. De repente o outro é mais forte e eu vou apanhar. Mas eu dei o soco. Eu posso então usar da raiva e usar essa energia para eu ir para uma academia malhar, para eu pintar um quadro, para eu fazer um tricô, para eu fazer o bem para alguém, desfocar. Significa que eu vou concordar com aquilo que eu acho errado? Não. Significa que eu vou entender que ele está no tempo dele para fazer aquilo. Tive uma situação assim, trabalho com público. O público entende o que quer, faz o que quer e fala o que quer, né? E aí teve uma situação e eu cheguei a chorar mesmo. Até a patroa veio e falou assim, nossa, nunca te vi assim. E assim, fiz o que fiz, aí eu falei assim, não. Eu já estou há 10 anos nesse negócio, não é uma pessoa que vai me desequilibrar. E aí deixei para não ficar vibrando só naquilo. Isso. Ele fala, né? Você tem vários elogios, quando você recebe uma negativa, aquele monte Parece que tem mais peso que parece tudo ter mais aquilo, peso. né? É. Vale a pena. E você falou até um negócio, às vezes a gente alivia através do choro. E não é só a mulher que chora, homem também, se permitam chorar. Porque ajuda a aliviar. Então, se eu tenho os pensamentos elevados, sentimentos elevados, dentro da minha condição evolutiva, não de asas de anjo, eu vou conseguir também realizar. Não sei se dá para ver, são mãos ali, né? Então, olha só, eu vou expressar os pensamentos e os sentimentos através da minha ação, que ela estava falando. Se não realizar, né, às vezes eu não realizo materialmente falando, eu posso realizar através da vibração. Então, a gente vai entender que a gente pode concretizar. Eu tenho que estar alinhado. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo. O que eu faço. Porque senão eu vou estar falando uma coisa, pensando outra, sentindo outra. Vou estar em desarmonia comigo mesmo e atrair vibrações semelhantes. Eu posso até enganar uma pessoa, mas eu não engano o campo espiritual. Eu posso fingir aqui. E vocês falarem, ela é o anjo ali das asas. Mas eu não engano o plano espiritual. E aí, eu não engano a minha própria evolução. Então, as regras da educação, da conduta, do aperfeiçoamento, lembra? Para virar isso tem que ter repetição. Às vezes eu tenho que sair desse piloto automático e repetir várias vezes que eu posso educar através do amor, que eu posso fazer melhor, que eu posso usar da raiva para construir. Tudo bem? Quanto tempo ainda? Eu não estou enxergando ali. Acabou? Então, autoconhecimento é dirigir conscientemente o processo de autoeducação. Sabem o que é essa imagem? Vou encerrar, tá, Cássia? Linda, não é? Eu também achei ela linda. Parece que está fluindo uma centelha divina para alguém. Que parte do evangelho essa imagem é? Então, comando. Ela era impura, a mulher era considerada impura. Ela estava nos dias, né?
E ela sabia que Jesus ia passar por aquele lugar, ela era uma mulher hemorrágica, ela tinha um sangramento constante, nada curava ela. E ela sabia que Jesus ia passar por ali. No meio da multidão, ela falou, eu quero só tocar o manto de Jesus, só isso que eu quero. E ela toca, e ela é curada. Jesus disse assim, quem me tocou? Senti sair virtude de mim. E aí identificaram a mulher, porque nem os apóstolos tinham visto, os discípulos, né, tinham visto que ele tinha sido tocado. Que esse tocar possa nos conduzir a essa autoeducação. A escola até aqui nos tocou. Jesus nos tocou. Nós tocamos em Jesus. E ele, em muitos relatos aqui, nos curou de algo. Que nós possamos nos preparar para tocar corações. E sentir sair de nós virtude. Nós não seremos Jesus, mas estaremos exercitando essa parte crística que ainda é pequena em nós. Há uma troca de amor nesse tocar. Que vocês possam ser tocados e tocar com bastante amor. Gratidão.